Tudo bem, pessoal? Bem-vindos de volta, que bom, fico feliz de ver que você está aí me acompanhando, que você adquiriu o curso, que você está lendo a apostila, que você está assistindo as videoaulas. Preste atenção, o conteúdo de história para o seu concurso é extenso, portanto, foca na minha aula aqui, não esquece o texto está na apostila que você adquiriu, tá bom? Preste atenção no que eu estou falando, e aí o resto você vai lá na apostila e pratica bastante exercício, que praticar bastante exercício é o segredo. E força de vontade, por isso que eu desejo sucesso para você, uma vaga minha tá aqui com você. Vamos dar continuidade para o nosso curso de História Geral, tá? Vamos falar de módulo 9, as Revoluções Inglesas. No módulo anterior falamos sobre o Iluminismo, certo? Agora nós vamos falar das Revoluções Inglesas do século XVII, também que puseram fim ao absolutismo, e Revolução Industrial, ou seja, vamos falar de Inglaterra. Bloco 1, Revoluções Inglesas. Primeiro bloco a gente vai falar sobre as Revoluções Inglesas, a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, e um outro bloco nós vamos falar sobre as Revoluções Industriais, as duas Revoluções Industriais. Tudo bem? Beleza? Vamos que vamos. Suave, tranquilo, focado, tá? Vamos lá. Pessoal, bem, falar de Revolução Inglesa, a gente tem que começar falando da Revolução Puritana, que foi uma revolução, foi uma verdadeira guerra civil na Inglaterra, século XVII, e quais foram as causas dessa revolução, tá? Ela foi deflagrada em 1640 e ela assombrou o mundo, porque nessa Revolução Puritana você teve o primeiro rei decapitado da história, o primeiro rei absolutista decapitado. Isso foi um assombro para o mundo, beleza? Isso assombrou o mundo. Professor, como é que começa isso, essa Revolução Puritana? Nossa, mas o rei não era absolutista, a Igreja Católica não é muito poderosa, como é que de repente surge aí uma revolução que decapita o rei? Em 1640 sobrou o mundo com a decapitação do rei Carlos I em 1649, deflagrada em 1640, a Revolução Puritana decapitou o rei em 1649. A causa da Revolução Puritana, olha o nome aí, puritano, te lembra o quê? Os puritanos da Inglaterra. Lembra que a Inglaterra, na reforma religiosa, você tem a ascensão da igreja anglicana, certo? Mas você tem lá puritanos e católicos também, certo? A Revolução Puritana, ela tem a sua lógica do conflito entre o rei e o parlamento. Mas como assim? Que conflito é esse? Com a morte da Rainha Elizabeth I, você tem a Rainha Elizabeth I, ela não deixou descendentes, tá? E você tinha liberdades relativas, liberdades religiosas relativas no governo da Elizabeth I, a última rainha da dinastia Tudor, ok? Ela morre e ela não deixa herdeiro. Aí vai assumir a dinastia Stuart na Inglaterra, a dinastia que vem da Escócia, ok? Assume a Inglaterra. A partir desse momento, você vai ter uma série de conflitos do rei com o parlamento. Por conta do quê? Por conta de criação de impostos para poder suprir o problema econômico que a Inglaterra estava vivendo por causa de dívidas de guerra, tá? Então o rei começa a criar impostos, só que ele começa a criar impostos sem consultar o parlamento. E na Inglaterra você tem uma tradição. A tradição na Inglaterra era de consultar o parlamento para criar impostos. E você não tem isso. O rei, a dinastia Stuart, chega ao poder e, principalmente, e aí com Carlos I dá continuidade à política do pai, o Jaime, tá? Assume o Jaime I, ok? E ele, com a morte do Jaime I, o seu filho, o Carlos, ele vai dar continuidade à sua política de impostos, sem consultar o parlamento, para sanar dívidas de guerra e também de
abertura para a Igreja Católica. A dinastia Stuart é uma dinastia católica e começa a criar leis abrindo para a Igreja Católica e restringindo para a puritana. Ok? Então, assim, a lógica da Revolução Puritana vai ser uma lógica de conflito permanente entre o rei e o parlamento britânico, principalmente com a Câmara dos Comuns, não a Câmara dos Lordes, mas a Câmara dos Comuns, que é onde está o pessoal, os pequenos agricultores, os médios agricultores, a pequena e média burguesia, certo? É dessa galera aí, o campesinato, médios proprietários rurais e pequenos e médios burgueses vão estar ali na Câmara dos Comuns. Inclusive o principal líder da Revolução Puritana, Oliver Cromwell, ele é um médio proprietário rural, tá? E aí, por causa da multiplicação de impostos, sem consulta ao parlamento, como eu falei para vocês, para assinar dívidas de guerra, e a política religiosa do rei Carlos I, a dinastia Stuart, bota aí, a dinastia Stuart é uma dinastia católica. E eles vão empreender uma série de políticas religiosas, vão implementar uma política religiosa de aproximação com a Igreja Católica, ok? Objetivando uniformizar os ritos nas igrejas, mesmo porque, não sei se você lembra daquele nosso módulo, do nosso módulo de reformas protestantes, nós falamos lá no nosso módulo sobre a questão da liturgia da Igreja Anglicana ser parecida com a católica. Nós nos aprofundamos naquele módulo lá. Você já estudou aquele módulo, você já sabe disso. Então, a política de aproximação da Igreja Católica visa uniformizar os ritos nas igrejas com base no anglicanismo e uma liturgia similar católica, tá? O que vai desagradar os puritanos pertencentes à burguesia urbana e manufaturina. A pequena nobreza também, o gentry, pequenos burgueses, média, a nobreza, a pequena e média nobreza, e aí você também tem aí uma burguesia que compra títulos também, a gentry, informação, essa galera aqui vai ser responsável pela acumulação de capitais, aí, de terras para a Revolução Industrial. Então, ó, essa política religiosa vai desagradar puritanos pertencentes à burguesia urbana manufatureira, a pequena nobreza, o gentry, ok? E o campesinato. O rei, ele chega a assinar a petição de direitos do parlamento. O parlamento pressiona. O rei chega a assinar essa petição, a petição de direitos do parlamento, que exigia a aprovação deste para a criação de novos impostos, tá? Mas o Carlos I ele vai desrespeitar essa petição. Ele vai continuar criando impostos para sanar dívidas de guerra. E aí, o primeiro parlamento, em 1640, foi convocado, conhecido como Parlamento Curto. O rei, apesar de ter assinado a petição de direitos do parlamento, ele vai convocar o parlamento em 1640, o rei que convocava o parlamento, certo? Não era uma instituição permanente, o rei convocava o parlamento, e ele vai ser um parlamento que vai ser conhecido como Parlamento Curto. Ele é convocado para se aprovar novos impostos, tá? O rei tá bolado, tá querendo imposto pra caramba, tá? E ele vai convocar esse parlamento, que vai ser chamado de Parlamento Curto, justamente para isso, para criar novos impostos, tá? E aí, nesse Parlamento Curto, ele é pressionado porque tem uma questão do tesouro, alega-se que ministros tenham desviado recursos do tesouro, tem toda uma polêmica aí envolvendo o tesouro, alguns ministros caem, o parlamento pressiona e o rei dissolve o parlamento curto. Só que aí, em 1640 ainda, ele dissolve esse e convoca um outro parlamento, que é o conhecido como Parlamento Longo. Aí ele vai convocar esse aqui, ó, que é esse aqui, meu amigo. Pessoal, esse aqui não vai largar o osso. Parlamento Longo é o que vai botar a cabecinha dele lá, vai decapitar o rei, tá? Ele vai convocar o Parlamento Longo, vai ficar conhecido como Parlamento Longo, que não vai dar mais trégua a Carlos I. E é um dos principais líderes lá na Câmara dos Comuns, é o Oliver Cromwell. Vai ser um dos principais
críticos de Carlos I. Tá? Esse parlamento longo, que não vai dar trégua ao Carlos I, tem um propósito, que é derrubar a máquina burocrática do Estado, tá? A máquina burocrática fiscal da coroa, ok? Que pesa sobre essa média burguesia urbana e médio proprietários rurais, e abolir o exército permanente da coroa. Já aprendemos sobre o exército permanente, já vimos isso em módulos anteriores, tá? E o outro objetivo é controlar a igreja. São 3 objetivos. Depois que o rei convoca esse outro parlamento, ele começa a não dar trégua mais para o rei. Esse parlamento tem esses 3 objetivos, tá? Querem acabar com a máquina burocrática fiscal, querem abolir o exército permanente e querem controlar a igreja, tá? E aí implode uma sangrenta guerra civil, beleza? Que eclode em 1642, entre as forças leais ao rei e o exército que o parlamento vai formar. O exército vai formar o parlamento vai formar um exército que vai ficar conhecido como, isso cai em prova, tá pessoal? New Model Army, novo modelo de exército, tá? Constituído pelos cabeças redondas. Por que cabeças redondas, pessoal? Porque essa galera usava corte de cabelo só até aqui, assim, ó, em cima, tudo raspado e só um cotoco aqui em cima da cabeça, tá? E qual é? Novo exército por quê? Por que é um novo modelo de exército? Primeiro, porque é um exército que vai servir em tempo integral. Já é diferente de exército permanente. Você tem lá o exército permanente, não quer dizer que é integral. O novo modelo de exército, primeiro, ele é um exército integral, tempo integral, ok? E as promoções serão por merecimento, e não mais por títulos de nobreza, tá? Ó, promoções por merecimento, esse vai ser a característica do New Model Army, do novo modelo de exército. Promoções por merecimento e tempo integral. É esse exército que é formado pelo parlamento, que vai derrotar o exército real. O exército rei vai perder essa guerra civil aqui, tá? Essa guerra civil que eclodiu em 1642, entre o exército leal ao rei e o exército e o novo modelo de exército, Carlos I vai perder essa guerra, tá? Ó, em 1645, o parlamento derrota as forças reais de Carlos I, que foge para a Escócia. Carlos I vai fugir para a Escócia e a Escócia vai trair. Lembra que eu te falei que a dinastia Stuart é da Escócia? Então, ele foge para a Escócia, só que a nobreza escocesa trai Carlos I. Entrega Carlos I de volta ao parlamento por uma quantia, né? Ó, o parlamento vai lá dar um dinheiro para os caras e os caras entregam Carlos I ao parlamento. Tá? E aí, por causa de sua tentativa de se aliar novamente, tá? Ele vai ser entregue, a nobreza escocesa vai trair o Carlos I, vai entregar ele para o parlamento, e ele vai conspirar, ok? E vai conspirar de novo com a nobreza escocesa para invadir a Inglaterra, tá? E aí ele é acusado de alta traição e sentenciado à morte, sendo executado em 1649. Entenderam a lógica? Entenderam a lógica, né? E rompe uma guerra civil sangrenta, o exército leal ao rei perde para o novo modelo de exército, que é aquele em tempo integral e com promoções por merecimento, composto pelos cabeças redondas, só um cotoquinho de cabelo aqui, certo? Perde, ele foge para a Escócia, os escoceses traem ele, os nobres escoceses entregam de volta para o parlamento. E aí Carlos I conspira de novo, tenta se aproximar de novo dessa nobreza escocesa e conspira com ela para invadir a Inglaterra. É acusado de alta traição e executado em 1649. Tá? Agora nós vamos falar sobre um personagem central da Revolução Puritana. Tá? Isso aqui foi uma revolução, galera. Isso aqui agora... bom, primeiro com o Oliver Cromwell, né? Teoricamente deveria ser o parlamento no poder, mas o Oliver Cromwell vai assumir rapidamente esse poder e vai governar com mão de ferro, é o que a gente vai ver agora. Tá?
Bom, antes de falar do Oliver Cromwell, deixa eu falar desses dois grupos. Dois grupos importantes surgiram na Revolução e tentaram radicalizar o processo, tá? Os Diggers e os Levelers, tá? Os Levelers, niveladores, eles eram acusados de defender, de serem contra a propriedade privada, o que não é verdade. O seu líder não era contra a propriedade privada. Então os Levelers defendiam direitos políticos para o povo, isso eles defendiam. Eles queriam radicalizar o processo da Revolução? Queriam direitos políticos para o povo, queriam direito de liberdade, ideias iluministas, né? Então, estamos chegando lá, já demos essa aula. Mas não é ainda com aquele conceito bem aprofundado do iluminismo, mas eles querem direito de liberdade desde o nascimento. Tá? E aí acredita-se que são contra a propriedade privada, não é verdade. O seu líder, que é o John Lilburn, não é contra a propriedade privada. Tá? E respeitar. Já os Diggers, sim. Os Diggers é que se autodenominam os verdadeiros Levelers. Eles são uma dissidência. Eu esqueci de botar o negrito aqui, tá, pessoal? Não, tem aqui. Os Diggers, eles são uma dissidência dos Levelers e se autodenominam os verdadeiros Levelers. Porque eles, sim, defendem aí o direito às terras comuns. Lembra lá dos cercamentos? Isso está acabando? Os Diggers, eles defendem o direito às terras comuns. Vamos ver isso em Revolução Industrial, tá? E formavam também uma espécie aí de proletariado rural. Então eles querem radicalizar esse processo com direito às terras comuns para que o pobre pudesse ter aonde lavrar a sua terra. E aí surge esse personagem aqui, o Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, ele vai ser o comandante, um dos principais comandantes do New Model Army, ok? Do novo exército. Ele é um médio proprietário rural. Tá? Médio proprietário rural é um dos principais líderes da Revolução Puritana. No parlamento ele foi o mais combativo contra Carlos I, ok? E aí, quando o rei é executado, ele assume o poder na Inglaterra e passa a governar com mão de ferro. Tá? Ele vira um verdadeiro rei absolutista. Né? De fato, né? Não legal, mas de fato. O que vai criar uma série de constrangimentos. Vai criar um constrangimento no parlamento, mas ele vai governar até a morte dele, com mão de ferro. Tá? E aí o cara assume o poder e detém os ânimos dos Diggers e dos Levelers, tá? Com mão de ferro lá, retoma o controle da Irlanda e submete a Escócia. Esse foi Oliver Cromwell. A partir de 1651, ele consegue o apoio do parlamento para aprovar o Ato de Navegação, do qual dizia que os produtos comercializados com a Inglaterra deveriam chegar apenas em navios ingleses, deveriam ser feitos apenas por navios ingleses ou pelos navios da própria colônia. Ou seja, o cara quer botar de fora aí as outras nações europeias, certo? Ele vai dizer, o ato de navegação vai dizer que em matéria de importações da Inglaterra só poderiam ser feitos por navios ingleses ou, no máximo, por navios da própria colônia, de onde está pegando o produto. Tá? Ordenando que importações coloniais só podiam ser feitas em navios ingleses ou dos próprios países produtores das mercadorias vendidas em Inglaterra, sem intermediários. Nada de navio português, nada de navio espanhol, nada de navio holandês. O comércio, por exemplo, com as suas colônias da América do Norte, ou é navio inglês ou é navio das próprias colônias. Beleza? Esse é o ato de navegação. Em 1653, ele passa a governar com o título de Lorde Protetor, tá? Das repúblicas da Inglaterra, Escócia e Irlanda, tornando-se um rei de fato, porém não de direito, o que vai criar constrangimento, mas que não vai impedir dele governar até a morte dele. Tá? E aí, sobre o Oliver Cromwell, você tem aí o nascimento, o início do poderio marítimo inglês. A Inglaterra vai aos poucos, tá? Sob seu poder, a Inglaterra experimentou o avanço econômico da expansão marítima. E vai se preparando aí para assumir esse posto de hegemonia dos mares mais na frente. É com o Oliver Cromwell que ela vai pegando essa estrutura, que mais na frente vai fazer dela o país hegemônico dos mares. Tá?
Ele também fez prosperar a manufatura têxtil e o mercado na Inglaterra. Tudo bem? Aumentando investimentos na área rural, tá? De produção de ovelhas e de grãos. Ovelhas, inclusive, é o principal fornecedor de matéria-prima para o comércio dos manufaturados de roupa, né? Da indústria têxtil inglesa. A lã. Ok? Beleza. E aí, Cromwell também atacou diversos portos do Império Espanhol, conquistou algumas ilhas, né? A Jamaica, por exemplo. E aí a Jamaica se tornou uma das principais produtoras de açúcar. Morreu em 1658, seu filho renunciou no ano seguinte, tá? Sendo restaurado o parlamento e a monarquia, ok? Com Carlos II, filho do rei executado. Beleza? E vai assumir a coroa inglesa. E isso aqui vai ser o motivo da outra revolução, que vai ser a Revolução Gloriosa. Essa revolução não vai derramar sangue. É o que a gente vai ver agora. Essa puritana, você viu que teve guerra civil, teve derramamento de sangue. O rei é decapitado, Oliver Cromwell governa com mão de ferro, a Inglaterra vai experimentar crescimento econômico, ele vai investir em manufatura, vai investir na agricultura, na produção de lã, né, em mercadorias, vai assinar o ato de navegação, tudo mais. Vai morrer, o seu filho não vai ter condições políticas de assumir, né, porque isso, né, ele não é um rei legal, né, o Oliver Cromwell. E aí Carlos II vai assumir, e esse vai ser um dos motivos para a segunda revolução, que vai ser a gloriosa, que nós vamos ver agora, que não vai ter derramamento de sangue. Aqui, vamos lá. Vamos passar. Revolução Gloriosa. Rápida e sem derramamento de sangue, tá? Porém, é ela que vai consolidar o poder parlamentar na Inglaterra. É com a Revolução Gloriosa que a Inglaterra se tornará definitivamente uma monarquia parlamentarista. A monarquia parlamentarista inglesa, que nasce aqui com a Revolução Gloriosa, é a monarquia parlamentarista que existe até hoje na Inglaterra. Tudo bem? Então, a principal consequência da Revolução Gloriosa, que foi rápida e sem derramamento de sangue, é a consolidação da monarquia parlamentarista na Inglaterra, que faz parte da sua estrutura política até hoje. Tá? O Carlos II ele procura não cometer os mesmos erros do pai. Ele procura governar com o parlamento. Por um certo tempo, ele até consegue fazer isso. Ok? Com as forças políticas que são organizadas nesse momento, ali no parlamento, em Whig, que são os liberais, e os Tory, que são os conservadores. Tá? Tanto é isso, de fato, que ele vai procurar governar com o parlamento, que é criado um monte de lei progressista aí. Um monte de lei progressista aprovada, tá? Pelo parlamento. Só que a questão religiosa pega, porque os Stuarts são católicos. Eu já falei para vocês, Idade Média, Idade Moderna, a Igreja Católica é muito forte nas mentalidades, ela é forte na construção das identidades. Não é uma briguinha boba, mal intencionada. É sério isso, eles levam muito a sério isso. E Carlos II vai manter, ok? A questão religiosa. E mais uma vez vai causar confrontos entre o rei e o parlamento. Igual. Beleza? Por exemplo, ele vai querer restringir o culto puritano. Esse cria conflito com o parlamento. Cria ou não cria? Cria. E também vai assinar a Declaração de Indulgência em 1672. Ah, professor, que lei é essa? Que declaração é essa? É uma declaração que vai restringir, suspender as restrições sobre o catolicismo na Inglaterra. Vai suspender as restrições sobre o catolicismo na Inglaterra. Tá? Então, Jaime II, ele dá continuidade... Jaime II, que é o filho do Carlos II, ele vai dar continuidade à política pró-catolicista do pai. Antes, lá na Puritana, você tem Jaime I, morre, assume Carlos I, e Carlos I tem aquele conflito todo com o parlamento que vai dar na Guerra Civil da Revolução Puritana, depois do governo do Oliver Cromwell. Aqui o Carlos II tenta governar com o parlamento, mas a questão religiosa continua mesmo, criando conflitos com o parlamento. O Jaime II, que é o seu filho, dá continuidade à política pró-catolicismo do pai
que o parlamento, não tolerando mais posturas absolutistas, isso é importante, não tolerando mais posturas absolutistas, a Revolução Inglesa, a gloriosa, vai significar a queda do absolutismo na Inglaterra, mesmo que ainda não seja com a intensidade que é das revoluções do final do século XVIII, com o iluminismo, ela vai derrubar o absolutismo na Inglaterra. Cuidado com isso aí, tá? Esse parlamento, já não tolerando mais isso, ele começa a conspirar com o genro do rei, o Guilherme de Orange, que é casado com a Mary Stuart. Ok? Começa a conspirar com o genro do rei, o príncipe Guilherme de Orange, da Holanda, para que assumisse o trono inglês com poderes limitados, ou seja, o parlamento, né, tem o poder. Em 1688, Guilherme de Orange desembarca na Inglaterra à frente de um exército de anglo-holandeses, né, um exército com holandeses e ingleses, ok? Anglo-holandês. O exército real é enviado para combater o exército de Guilherme de Orange e os caras simplesmente desertam. O exército do rei deserta e Jaime II é deposto, sem resistência, ok? É implementado então, Guilherme de Orange assume a coroa e aceita a Declaração de Direitos. Isso cai em prova. Bill of Rights, que transferia definitivamente o poder de governar para o parlamento. A Inglaterra se torna definitivamente uma monarquia parlamentar, sistema de governo que vigora na Inglaterra até os dias atuais. Beleza? Qual o sentido da Revolução Gloriosa, professor? É a ascensão política de vários grupos dominantes do campo e das cidades. Tudo bem? E aí, ó, estabilizando a ascensão desse grupo de poder, estabilizando o país politicamente, ok? Para o desenvolvimento do capitalismo. Quando a gente fala de Revolução Gloriosa, a gente fala de estabilidade política para o desenvolvimento do capitalismo e para o desenvolvimento da Revolução Industrial, que nós vamos ver daqui a pouco. Beleza? Os trabalhadores vão ficar de fora aí. Vão custar muito para conseguir qualquer direito de voto. Mas o absolutismo na Inglaterra, ele é destruído definitivamente. Beleza? A consequência então é essa. Estabilidade, ascensão de vários grupos dominantes no campo e nas cidades, pequena e média burguesia das cidades, médios proprietários rurais, e você tem aí também a gentry, que está comprando terras, a burguesia também está comprando terras de nobres falidos, ok? Então você tem um equilíbrio político que foi capaz de desenvolver o capitalismo e desenvolver a revolução industrial, né? De criar condições para que a revolução industrial ela acontecesse. Tudo bem? Vamos para o exercício, professor? Vamos! Vamos, isso que eu gosto de vocês. Vocês pedem para mim exercício, eu dou exercício para vocês, porque é na prática que a gente aprende. Politicamente, a Revolução Gloriosa teve um papel importante para a ocorrência da Revolução Industrial na Inglaterra. Pois, apagar aqui, senão confunde com a cabeção de vocês. Pois, A. Restaurou o poder absoluto do monarca. A Revolução Gloriosa fez isso? Acabamos de ver isso, né? Não restaurou o poder absoluto nenhum. Possibilitando a criação de decretos, leis, que impulsionavam a atividade industrial sem interferência. Cara, está tudo errado. Não. Tá? Não, aqui sim, né? No caso, a Revolução Gloriosa vai fazer isso, né? Ela vai incentivar atividades industriais. Ok. Leis que vão incentivar, vão criar aquele equilíbrio de poder, lembra? E são grupos interessados no comércio, né? São grupos de poder relacionados com o comércio, tanto do campo quanto das cidades. Abriu o mercado britânico para a entrada de capitais estrangeiros, além de ter criado leis que regulavam o trabalho industrial. Não tem revolução industrial ainda. Nós estamos falando de revolução gloriosa. Uma coisa é você criar leis que aos poucos vão impulsionando uma revolução industrial. Tá? Outra coisa é você já está
regulando o trabalho industrial, não tem nada disso, tá errado. Possibilitou o surgimento de sindicatos de operários, não é esse o momento, galera. Não. Que visavam aumentar a produção industrial, nada disso, sem abandonar as conquistas sociais. Estabeleceu a supremacia do parlamento, criando pré-requisito para a plenitude capitalista burguesa que se instalaria com as maquinofaturas. Guarda esse aí. Levou ao poder novos líderes oriundos das camadas mais pobres e desfavorecidas da sociedade inglesa. Não levou pobre nenhum para o governo. O gabarito é D. Ok? Estabeleceu a supremacia do parlamento, criando pré-requisito para a plenitude capitalista burguesa que se instalaria com as maquinofaturas. Galera, vamos ler o enunciado. Ler o enunciado, matou a questão. Revolução Gloriosa, você já acabou de ter a aula, já localizou. Como ela é importante para a ocorrência da Revolução Industrial, certo? Supremacia do parlamento, equilíbrio de poder e aí incentivos, né? Esses novos grupos de poder, um deles é a burguesia mercantil, certo? Tudo isso aí vai influenciar na Revolução Industrial. Beleza, pessoal? Vamos seguindo. Próximo bloco, vamos falar agora, vamos direto. Desanima não, nós vamos direto agora para a Revolução Industrial. Próximo bloco, até daqui a pouco.